Então, hoje nós temos o capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e quem vai nos trazer é o Sérgio Guise. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre junto a todos nós. Para mim é uma satisfação retornar a essa casa de luz, de oração, onde a espiritualidade amiga está sempre procurando auxiliar a todos nós. Né? Como foi dito, nós vamos tecer alguns breves comentários a respeito do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E eu vou pedir licença para vocês para ler um pequeno trecho que está em Mateus, quando ele diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esse trecho que Mateus traz nos remete a várias e várias reflexões. Por exemplo, Jesus fala, ou a pessoa que levou o filho a Jesus, fala a respeito do filho que estava endemoniado. Aí nós vamos ver dentro dos conceitos e preceitos da doutrina espírita que este endemoniado que consta no texto é mera e simplesmente um espírito que nós chamamos de obsessor. E aí nós vamos ver, por exemplo, que temos vários graus de obsessão, a simples, né? E ela vai crescendo, chegando até a possessão. Nós devemos lembrar sempre que todo movimento de obsessão é oriundo de algum fator, alguma causa anterior que aconteceu entre aquele espírito e o obsediado, a pessoa agora encarnada. Mas isto tudo está dentro da lei divina, porque o obsessor só consegue chegar a me atingir, a bem da verdade, se eu permitir. É através da minha vivência, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, das coisas que eu faço, é que eu vou vibrar em uma determinada sintonia. E a bondade divina
permite que em determinado momento, muitas vezes, este espírito que está doente, esse espírito que está doído em virtude de alguns desconfortos que nós dois tivemos lá atrás no passado, Deus permite que esse espírito em algum momento se aproxime de mim. E quando ele se aproxima de mim, e eu consigo senti-lo, é em virtude dessa forma de pensar inadequada que eu estou tendo. Então, de verdade, ele acaba sendo um alerta para mim. Se eu estou sentindo a interferência deles, os espíritos sofredores, eu tenho que observar e mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Mas isso seria um assunto que a gente poderia resolver durante um longo tempo. Vamos voltar a esse trecho. Aí os apóstolos reclamam a Jesus. Por que razão Jesus conseguiu encaminhar? No texto está expulsar, mas de verdade é encaminhar aquele espírito infeliz a um plano de recuperação na pátria espiritual. Porque ele só está naquele momento perturbado. Ele só está naquele momento agindo de forma irregular. Ele não é mau, ele está mau. Porque toda a criação divina é boa, é para o bem. Então, os apóstolos perguntam a Jesus como que Jesus encaminhou aquele espírito e eles não conseguiram fazê-lo. E aí, Jesus fala que não conseguiram por causa da falta de fé. E ainda exemplifica. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam remover montanhas. Grão de mostarda, se vocês não conhecem, é minúsculo, extremamente minúsculo. Aí a gente vê que essa alegoria que Jesus faz é realmente impactante na nossa dificuldade de compreender a questão da fé. Vi esses dias algum texto a respeito da neurociência falando a respeito da fé. E diz aquele artigo que de verdade nós duvidamos das nossas capacidades e das nossas possibilidades, porque durante a nossa vivência, e eles consideram, a neurociência considera só a vida presente, durante a vivência, nós fomos infestados, por assim dizer, por ideias que diziam para a gente que a gente não era capaz de fazer tal ou tal coisa. E isto fica em nosso subconsciente. E como isto fica em nosso subconsciente, nós passamos a agir de uma forma, como diz o texto lá, irracional. Então, nós dizemos que acreditamos que podemos fazer uma coisa, mas, de verdade, lá no subconsciente vem um impulso que a gente aprendeu que a gente não é capaz de fazer aquela coisa. E a neurociência mostra determinadas fórmulas de reverter esse quadro. Mas o que me chamou a atenção que Cristo, há 2000 anos atrás, já dizia a essência do que a neurociência procura trazer hoje. Que nós somos capazes de fazermos
tudo que nós realmente acreditamos que podemos fazer. Nós temos que ter certeza daquilo que nós pretendemos. Nós temos que ter conhecimentos de como funciona aquilo que nós pretendemos. E aí a gente vai ver que, estudando, se envolvendo na doutrina espírita, nós passamos a ter uma responsabilidade de aprender, de conhecer, de estudar, não só a respeito do espiritismo, mas mais coisas, para que a gente desenvolva as nossas capacidades. Todos nós somos capazes de fazer uma infinidade de ações que ainda sequer imaginamos. Nós temos que confiar nas nossas próprias forças. Quando nós confiamos nas nossas possibilidades, nas nossas forças, nós nos tornamos capazes. Veja como é interessante. Basicamente, todos nós aprendemos a caminhar e não sabíamos. E como é que nós fizemos isso lá, aquela vez, quando éramos tão pequenininhos? Nós acreditamos que éramos capazes de dar os passos como as outras pessoas dão. E de verdade, embora possa parecer interessante, nós, lá pequenos, olhando as outras pessoas, nos imaginamos andando que nem elas andam, tendo a facilidade de locomoção, e passamos a copiá-los. Ou seja, nós tivemos uma imaginação que íamos andar, acreditamos nesta possibilidade que somos capazes de fazê-lo e o fizemos. Assim nós podemos fazer em todas as coisas em nossa vida. As montanhas que Jesus fala, de verdade, não precisam ser obrigatoriamente aqueles muros lá fora. Como a doutrina espírita tem por preceito a reforma da criatura, a reforma íntima de cada um de nós, passamos a entender que remover as montanhas, essas montanhas são de verdade as dificuldades que nós enfrentamos na vida, as resistências que nós criamos dentro de nós para não tomarmos alguma atitude diferenciada que possa melhorar a nossa condição, às vezes até. As montanhas que nós temos da nossa má vontade, muitas vezes, e cada um de nós sabe do seu pensamento, do seu comportamento, das suas atitudes. As montanhas dos preconceitos que nós criamos, e são tantos os preconceitos que nós criamos. O interesse material, até quase exagerado, que nós temos. Algumas cegueiras de fanatismo, porque nós torcemos para o time Y ou X e achamos que aquilo, e às vezes as pessoas até brigam por causa disso. Isso são montanhas que nós temos que trabalhar entre nós. E à medida que nós vamos trabalhando todas essas montanhas dentro de nós começamos a vivenciar uma forma mais humilde, caridosa e serena de ser. Passamos a entender melhor a bondade divina e a exercer essa bondade divina. Ou seja, nós passamos a construir dentro de nós uma fé, uma certeza de um amanhã melhor,
uma possibilidade de todos nós nos melhorarmos da situação difícil que porventura aconteça, ser algo passageiro, temos a certeza disso. Então nós aumentamos a nossa fé e tornamos essa fé robusta gradativamente. E essa fé robusta vai nos dar mais perseverança em continuarmos procurar nos melhorar. Vai nos dar mais energia. Lembrando que enquanto nós tivermos uma fé com vacilo, com dúvida, nós teremos sempre alguns problemas para nós mesmos. Devemos ter sempre a confiança na realização de todas as coisas possíveis. E a gente deve lembrar que a fé sincera e verdadeira faz com que nós tenhamos atitudes calmas, pacíficas, serenas, de forma ponderada. Toda vez que uma pessoa tem dúvida da sua postura, toda vez que uma pessoa tem dúvida da sua ação, veja como normalmente ela se comporta. Normalmente ela se torna irritada, ela se torna conflitante, aumenta o volume da voz, tenta ganhar, por assim dizer, na força, mostrando que ela tem dificuldade de dominar as suas próprias emoções. Então, quando as dificuldades nos aparecem, vamos notar que a calma na luta que nós temos com aquelas dificuldades é sinal de uma fé mais robusta, é sinal de força e de energia. Já a violência demonstra um fato contrário. Mas a gente deve também pautar e prestar atenção para não confundir esta fé robusta, essa fé forte e grande, com presunção. Porque a nossa fé foi construída com a ajuda das outras pessoas, das outras informações e do nosso esforço. Então, eu em momento algum posso dizer que eu tenho a fé maior do que a outra pessoa, maior do que a outra situação. Se a minha fé já é robusta, eu tenho que apresentar essa fé robusta através das minhas atitudes para outra pessoa. E aí a gente vê que, apresentando dessa forma, ao invés de ter uma fé com presunção, eu passo a ter uma fé com Deus, com o bem da comunidade. E à medida que eu vou trabalhando desta forma, melhorando em mim, fortificando em mim, eu vou mudando a minha vibração mental, as minhas energias, os meus fluidos. E eu vou passando a ter a condição de perceber a sintonia com espíritos melhores, espíritos amigos, espíritos benfazejos. E passo gradativamente a perceber e a receber este auxílio. Então, a gente começa já a ver que todo o processo que nós nos envolvemos do assédio de alguns espíritos, ou todo o processo que nós envolvemos buscando o auxílio de espíritos,
buscando amenizar uma doença física que porventura nós tenhamos, os Espíritos vão estar sempre presentes querendo nos ajudar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte não é só naquele momento em que eu estou sendo agraciado com um passe, uma energização ou algo desse gênero. A minha parte é também vivenciar no dia a dia esta fé que eu aprendi, que tenho que desenvolver. E um detalhe interessante da gente ver, no passado, quando Jesus fazia curas, quando os próprios apóstolos faziam curas, e mesmo depois deles, no decorrer da história, quando ou outra pessoa exercia determinadas curas através de passes, através da imposição das mãos, através da transfusão de fluidos ou de magnetismo, no passado achava-se que isso era um milagre, que era um prodígio, que eram pessoas especiais que faziam tais coisas. Na atualidade, a partir da doutrina espírita, aqui no Ocidente mais precisamente, nós passamos a compreender, a aprender e a estudar que não são milagres, são fatos naturais que ocorrem diante da permissão divina, da bondade divina. E que há a necessidade de que a espiritualidade haja sobre a pessoa, mas também há a necessidade que a pessoa se torne uma pessoa melhor. Jesus sempre dizia, quando curava alguém, né? Vai, tua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei. Sempre mostrou que ele dava os benefícios, oferecia os benefícios, mas a posição da pessoa também é de extrema importância. Um outro aspecto interessante da gente pensar a fé, que muitas vezes as pessoas confundem, é a dita fé religiosa. Normalmente se conceitua que a fé religiosa está baseada em crença de determinados dogmas, de alguns dogmas especiais. De verdade, todas as religiões professam, ensinam e sugerem que as pessoas desenvolvam dentro de si a fé. Ou seja, então, se todas as religiões procuram que a pessoa desenvolva dentro de si a fé, todas essas religiões estão pretendendo que a pessoa melhore, se aproxime da divindade, se aproxime de um mundo melhor, de uma vivência melhor. E acabam todas essas religiões sendo úteis e benéficas para todos. No Livro dos Médiuns, que é um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, em um determinado momento, há uma colocação de um determinado espírito dizendo mais ou menos assim, que toda pessoa vai escolher a religião que melhor, na qual ela melhor se adapta. Ou seja,
cada um de nós vai vestir a blusa, a camisa que lhe apraz, com a qual se sente melhor. Então, nós nunca podemos dizer que tal religião é mais forte que outra, ou vice-versa. Vai depender das pessoas que estão envolvidas. A doutrina espírita, por exemplo, os seus aspectos de fé, traz como princípios quase que único a lei de causa e efeito dentro da bondade divina. Ou seja, a lei de ação e reação. Porque toda ação que eu fizer vai provocar uma reação. Se eu fizer uma ação boa, vai provocar uma reação boa. Se eu fizer uma ação ruim, vai provocar uma reação ruim. E, ao mesmo tempo, a doutrina espírita mostra que essas ações que eu faço, enquanto eu estou elaborando, enquanto eu estou fazendo, eu estou emanando vibrações. E essas vibrações eu vou manter contato com diversos níveis de espíritos de conformidade com o meu pensamento, com a minha vibração. A doutrina espírita traz também que ela, a doutrina espírita, não será a religião do futuro, mas sim será o futuro das religiões. Ou seja, a doutrina espírita nos fornece a condição e a possibilidade de estudarmos, de indagarmos, de colocar a nossa dúvida a respeito e procurar, em conjunto, diluir essa dúvida, crescer. Esta forma não impositiva de colocar as coisas é que vai passar a reger em todas as religiões no futuro para frente. Esse desenvolvimento da fé que nós fazemos diariamente, a vida inteira, dentro do nosso comportamento, traz uma outra faceta interessante. Creio, a maioria já ouviu falar que está chegando o mundo de regeneração. Estamos adentrando no mundo da regeneração. Alguns dão uma data, outros dão outra data, em que o mundo da regeneração virá. Mas, de verdade, a gente vai observar que o mundo da regeneração não virá. Somos nós que vamos, cada um individualmente, construir dentro de nós primeiro e depois colocar para fora este mundo de regeneração. É um papel de cada um de nós transformar este mundo em um mundo melhor. E com certeza, todos vamos analisar e se nós realmente passarmos a acreditar que isto é possível, esse mundo melhor vai acontecer com a maior brevidade. Óbvio, naturalmente, não será durante esta nossa presente encarnação, mas nós somos os construtores desse mundo melhor. No Evangelho consta que nós, nas obras da doutrina espírita, do movimento espírita, poderíamos sermos também ditos como os trabalhadores da última hora. Mas pensando em um mundo de regeneração que nós procuramos trabalhar dentro de nós, além de sermos os trabalhadores da última hora, do mundo velho, nós podemos ser, e somos, se assim o quisermos, os trabalhadores da primeira hora do mundo novo. Basta que a gente desenvolva essa fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda. É um trabalho que fica para todos nós. Reflexões que deixo para todos nós. E convido a todos que assim o quiserem a estudarem a doutrina espírita
estudarem as obras básicas, conversarem a respeito e crescerem cada vez mais dentro de si, ampliando a sua fé, não acreditando, tendo a certeza, que há uma diferença bem grande entre acreditar e ter certeza. Deixo essas breves e pequenas reflexões. O capítulo é extremamente extenso, convido vocês a procurar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, e em algum momento, lá em casa depois, darem uma pequena leitura. Agradeço a paciência de vocês, a atenção de vocês. Peço a Deus que nos ampare a todos e que possamos, à noite, voltarmos a trabalhar em conjunto. Muito obrigado.